Quem nunca teve raiva na vida, gente? Quem nunca deu vontade de gritar e de xingar todo mundo que aparecesse na frente, não é não? E se pudesse materializar ali, materializar Deus, o universo, Buda, Krishna, a gente dava também, não é não? Gente, é exatamente isso que a gente vai conversar hoje, trazer para vocês aqui essa reflexão sobre a raiva, sobre esse sentimento de raiva que nós temos, essa emoção da raiva, como ela vem, não é? E claro, que como dá para transformar isso para o positivo, porque tudo nessa vida, gente, é para nossa evolução. Basta a gente olhar para um outro ângulo de uma maneira diferente, não é não? O que acontece? A raiva, ela é muito mal vista, né? Porque como as pessoas não sabem, não conseguem controlar ela, não tem consciência dela ainda, a grande maioria, aquela raiva se torna agressiva e violenta, tá? E a gente tem vários tipos de personalidades também. Então temos personalidades que são mais sanguíneas, mais quentes, né? São aquelas personalidades mais fáceis de sentir raiva, né? Agora tem personalidades que, gente do céu, que é difícil se tirar ela da calma, né? Mas também são pessoas que mais melancólicas, engolem mais as coisas e entram mais em depressão. São pessoas mais facilmente depressivas, né? Melancólicas, né? Tristes. Então a gente varia um pouco, mas a raiva ela acontece em todo mundo, com uns com mais facilidade, outros com nem tanta facilidade assim, mas a raiva é natural, ela faz parte. A raiva é exatamente quando a nossa alma quer nos mostrar que tem algo errado, sim, e que tá muito errado e que a gente não quer olhar, e que a gente não quer modificar e que a gente não quer trabalhar. Então, gente, quando a gente olha para algo que a gente se sente injustiçado, algo que a gente não tá afim de trabalhar, que a gente não tá afim de olhar, aquilo dá raiva. Só que a gente sempre põe a culpa no outro. A culpa é do fulano, do vizinho que não deixa o cachorro dele solto e fica latindo, ou do governo, ou do isso, ou daquilo. A raiva é sempre lá fora, ou a culpa é sempre lá fora, né? E nunca pra gente. A gente nunca olha, opa, calma aí. O que tá acontecendo? Por que eu tô sentindo isso, né? Muitas vezes a falta de amor que nós temos com o outro, de compreensão com a vida do outro, com as escolhas do outro, isso é, porque a gente ainda não compreende as nossas, né? As nossas questões, a nossa vida, não é? Então, gente, a raiva, quando a gente não traz a consciência, ela vira agressividade, violência, tá? Agora, quando a gente consegue trazer uma consciência do por que eu senti aquela raiva, por que essa emoção chegou, aquilo se transforma em vontade e poder de mudar. Aquilo é uma ferramenta maravilhosa para a gente quebrar tudo que está lá no inconsciente, que está aqui e fazer aquela transformação. Gente, quando me vem essa raiva interna, eu já sei que aquele é o momento de acabar, quebrar mesmo crenças, condicionamentos, coisas que estavam me limitando, né? Agora, se eu não tenho essa consciência, sim, aí eu vou descontar em filho, em marido, em animal de estimação, em pai, mãe, vizinho, e aí vou sair descontando aquilo em todo mundo, seja em palavras, né, seja em atos, né, e aí a gente começa a ver uma sociedade cada vez mais violenta, porque não conseguem lidar com a raiva, com o rancor, não conseguem lidar com o diferente, né? Não conseguem olhar para o outro de uma maneira diferente. Isso é, nós somos uma sociedade mimada, não somos seres muito mimados, onde só eu sou o centro, né? E aí se as coisas saem fora do meu centro, lá vem a raiva, né? Lá vem o ódio, né? E aí é claro que é muito mais fácil colocar a culpa lá fora do que olhar para dentro, não é? O que eu tenho que aprender com tudo isso?
tá? Mas para ficar um pouco mais claro aqui o que eu quero falar para vocês, eu vou falar um pouquinho de algo que aconteceu comigo há uns bons anos atrás, uns 10 anos atrás, que foi exatamente no momento, ó, gente, olha para vocês verem que fantástico que é a nossa alma quando ela vem nos mostrar, ela sabe o momento certo. Então eu estava trabalhando muito a autoestima. Então eu estava trabalhando a minha autoestima, resolvi pegar mesmo a rédea da minha vida. E aí comecei a falar assim, gente, comecei a querer só perto de mim pessoas que contribuíssem com o meu crescimento. Independente se era família, amigo de infância, ou seja lá o que for, mas eu queria só pessoas que estavam à minha volta, trazer pessoas para mim, minha volta, que realmente contribuísse com o meu crescimento, que fossem pessoas que agregassem, né? E aí, justamente, eu convivia muito com uma pessoa que não agregava em nada, gente, pelo contrário. Era só estresse, era manipulação, era complicado. E claro, eu que atraía aquilo, porque eu também tinha aquilo, né? Então, ao trabalhar o autoconhecimento, a autovalorização, o amor próprio, eu não estava mais tão carente. Então, quando a gente fica muito carente, a gente fica miguelando amor e aceitando tudo. E eu não estava mais querendo aceitar tudo. Por isso que eu resolvi escolher as pessoas para ficar. O que eu quero do meu lado? Pessoas que vão agregar, pessoas que vão me ajudar nessa caminhada, né? Então, nesse momento, aquela pessoa que convivia muito ali, eu resolvi dar um basta. E imagine uma personalidade que era difícil de dar um basta. Exatamente. Personalidade mais controladora. Então, e era uma personalidade que, como também era uma personalidade mais controladora, me lembrava muito a minha infância, né? Que eu fui criada com a minha avó, que a minha avó também tinha essa personalidade mais controladora. E eu morria de medo da minha avó, né? Então, automaticamente, quando me apareciam essas personalidades mais controladoras, mais assim, sabe? Também tinha medo de lidar, né? Só que o que acontece? Resolvi acabar com aquilo. E assim, a convivência era muito grande, porque a gente morava, praticamente era vizinha, então ficava aquele entra e sai, aquela coisa toda. Eu decidi dar um basta, colocar ali um portão, colocar um cadeado. Eu falei assim, não, nem quer falar comigo, gente, dá a volta como todo mundo, bate na porta, né? E eu quero ficar um tempo sem ver também, porque tem vezes que a gente precisa de uma certa distância de algumas pessoas, pra gente poder estar nos trabalhando também, entendendo processos, olhando mais pra nós, né? Então, resolvi fazer isso. Só que um belo dia eu acordei. Acordei, aquela coisa toda, mas aí eu ia fazer, tava quase na hora do almoço, aí eu falei assim, gente, cadê minha filha? Tava com a minha filha menor de 2 anos de idade, não vi ela. E aí fui perguntar pro meu marido e tal, ela foi lá pra casa dessa pessoa. Que como era grudado, né? Então ela foi pra lá. Gente, naquele momento me deu uma raiva, como acho que eu nunca senti na minha vida. E eu chutei a porta do armário da cozinha, mas com tanta raiva que eu acho que eu quase quebrei aquela porta. Eu nunca fiz isso na minha vida, mas eu tava com tanta raiva que eu quase tava ainda de chinelo, quase machuquei meu dedo. Então assim, nossa, mas foi aquele momento que eu... Mas aí na hora que eu soltei aquela raiva, eu percebi que aquilo não ia resolver. Não ia modificar, que eu precisava enfrentar o problema. Respirei fundo e falei assim, então eu vou. Eu fui tremendo, gente, imagina o medo que eu tinha de encarar essa pessoa e ainda falar um não e dar um basta. Não foi fácil, Fui lá, com muitas palavras, peguei minha filha, oi, beleza, tchau, obrigada, tal, voltei para casa sem muito fala, porque não ia resolver eu ficar falando também. Era melhor eu não falar, né? Até mesmo porque o estado emocional que eu me encontrava internamente não ajudava se eu falasse ali, né? Porque tava ali morrendo de medo e tremendo, mas eu falei assim, não, vou resolver isso e enfrentar o medo. Gente, depois disso foi o que eu percebi claramente. A raiva, quando ela não é controlada e ela não traz para a inconsciência, ela traz essa agressividade. Se eu naquele momento, em vez de chutar a porta, eu corresse lá, eu ia brigar com a pessoa.
Eu ia falar um monte de coisa com a pessoa. Só que como eu tinha medo de fazer isso, eu resolvi chutar a porta. E quase eu me machuquei. Certo? Agora, logo em seguida, eu tive a consciência do porquê eu fiquei com aquela raiva. Então, eu fiquei com aquela raiva porque eu não queria enfrentar aquele problema. Eu não queria enfrentar aquela situação. Eu não queria enfrentar aquele medo de lidar com a pessoa. Eu não queria ir até lá. Eu estava muito bem escondidinha na situação. Mas aí a alma vem e fala assim, vai, que vai ser bom. E aí, nesse momento, mais calma, né? Porque eu já tinha agredido a porta lá. Fui lá e em silêncio, só no básico, resolvi o que eu tinha que resolver. Agora, se a gente olhar essa situação, se agora, né, vamos supor, depois dessa situação eu aprendi, né? Então toda vez que me vem algo que eu percebo que tá aflorando esse sentimento de raiva, na hora eu já venho, opa, calma aí. Calma aí. O que eu tenho que aprender com isso? O que gerou esse sentimento? Eu me achei injustiçada, não sei o que, mas por que foi? Por que eu achei injustiçada? E aí eu entro com um questionamento. Ao entrar com questionamento, eu percebo em mim o que está errado e o que precisa ser modificado. Nessa hora que eu pego essa raiva interna, esse fogo interno, gente, porque é um fogo interno. Nessa hora eu falo assim, cansei, bastou, acabou, eu não vou mais fazer isso, eu não sou assim. E aí a gente começa um processo interno de mudança. E aí vem a vontade e o poder de mudar aquela situação. Você trabalha com todo o seu campo. Porque aquele fogo interno, daquela raiva interna que você tem consciência, você está jogando ele para uma modificação até no inconsciente. Aquilo ali você vai jogar, vai virar hormônios, né? Hormônios bons que vão estar ali te motivando, né? Que é o hormônio da dopamina que traz a motivação para você modificar algo. Gente, então assim, vocês estão percebendo que quando a raiva ela é consciente, você faz um trabalho maravilhoso de mudança interna. Quando você sentir raiva e não saber por que, se questione e entregue, fala, começa a se questionar de onde que surgiu, por que surgiu, quem que trouxe, através do que chegou até você, foi uma pessoa, foi uma situação, por quê? Olhe você não como vítima, mas sim como uma pessoa que precisa aprender alguma coisa que errou. Porque todas as emoções negativas, como eu já venho falando para vocês, é algo que a alma nos traz para que a gente observe. Porque se fosse tudo no amor, a gente não conseguiria ouvir. Não é? A gente ainda não está preparado para isso. Vai chegar um momento que a gente vai aprender só no amor. Mas depois que a gente começar a trabalhar cada vez mais esse autoconhecimento, conhecer melhor nossas emoções. Então, gente, observem mais as suas emoções. Observem quando vocês sentem raiva, indignação. Quando vocês estão ali, prestem atenção. E observem e traz aquilo ali para uma mudança, aquele poder todo para uma mudança. Porque é isso que veio trazer todos esses sentimentos, todas essas coisas que a gente acha que é ruim, que a gente está sofrendo, é porque é a alma falando, olha, tá na hora de mudar, você é capaz, porque nós somos capazes. Nós viemos aqui para isso, para evoluir, e tudo está a nosso favor, tudo, não tem nada que não está no nosso favor, tudo é amor, mesmo parecendo que não é, é amor. É para nossa evolução. Abrace a vida, abrace as coisas. Vamos começar a observar, olhar a vida com outro ângulo, não é? Porque tudo está a nosso favor, tá bom? Gente, então traga essa raiva para essa mudança maravilhosa. Aceite essa mudança que ela está trazendo. Ponha essa vontade e esse poder de mudar, de ser uma pessoa melhor. Tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.